Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou aqui com Camila Pepe e hoje a gente recebe a Fotini Toscas, que é pesquisadora científica, para falar sobre o processo de avaliação de tecnologias em saúde para dispositivos médicos. Bem-vinda, Fotini. Obrigada, pessoal. Agradeço o convite. É um tema assim, de muita relevância, muita importância, né? E é um prazer estar nesse bate-papo com vocês hoje. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O processo de avaliação de tecnologias em saúde, a ATS, por definição, é um processo multidisciplinar que vai procurar entender o valor de uma tecnologia em diferentes pontos do seu ciclo de vida e o propósito é informar, ajudar o processo de tomada de decisão para que a gente tenha um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. E claro que quando a gente fala em tecnologia em saúde, acaba que a gente discute muito medicamento, mas os dispositivos médicos também estão incluídos dentro desse conceito de tecnologias em saúde e, consequentemente, vão ser avaliados por meio do processo de avaliação de tecnologias em saúde, que a gente vai chamar de ATS. Então, Fotini, eu queria que você comentasse sobre as especificidades desse processo, quando a gente avalia os dispositivos médicos, especialmente quando a gente compara com essa lógica dos medicamentos. O setor de dispositivos médicos ele é muito diferente do setor da indústria de farmácia e dos medicamentos, né? Então, ele é intenso em inovação, então, enquanto o ciclo de vida é cada vez mais encurtado, muito diferente dos medicamentos, que às vezes vão demorar 20 anos, 10 anos para uma nova molécula, a gente tem um ciclo de vida tecnológico muito curto, 18 meses, né? E cada vez ele vai se encurtando, a gente vai tendo muitas inovações, né? Seja por software embarcados e até porque os componentes para trazer inovação no setor de dispositivos, eles são muito diversos. Então, os avanços da inteligência artificial, os avanços da tecnologia de informação, comunicação, avanços lógicos, da própria mecânica, da física médica, dos novos materiais, tudo isso pode se transbordar em inovações para os dispositivos. E por ter esses componentes muito complexos, então às vezes um mesmo dispositivo vai embarcar ali vários tipos de tecnologias muito diferente da rota de medicamentos, que às vezes é uma rota química fina, ou então uma síntese química ou biotecnologia. Então, a rota é muito mais complexa, o ciclo de vida também é muito mais encurtado, o modelo de mercado, de negócio também é diferente. Então, enquanto os medicamentos, comumente, eles têm exclusividade patentária, né, de comercialização, isso não é muito comum no setor de dispositivos, então a gente tem entrantes e concorrentes ao tempo todo. Então, surgiu uma tecnologia, não é muito comum ter esse depósito de patente e também a cessão da exploração de exclusividade comercial, vão trazendo aí cada vez mais elementos de competitividade, de entrantes. Isso também vai mudando também o preço, né? Então, quanto mais fornecedores, quanto mais entrantes, as inovações constantes também vão alterando também a questão do preço. E os dispositivos, eles também são necessariamente dependentes de um contexto local. Muitos deles, ou a grande maioria, ela é operador dependente, então ele precisa de um usuário, às vezes é um profissional de saúde, às vezes é próprio um leigo, né? Um paciente, um cuidador, que vai ter ali que operar aquela tecnologia, fazer com que aquela tecnologia mesmo seja apta ao uso. Isso também traz algumas consequências em relação à usabilidade, fatores de engenharia de fatores humanos, de quanto que aquela tecnologia ela é operacionada, ou tanto que é a curva de aprendizado. Então, tecnologias muito sofisticadas, com alta densidade tecnológica, às vezes vai exigir um ciclo de vida, um ciclo de curva de aprendizado muito intenso, onde você tem que formar, capacitar profissionais de saúde. E aí o tamanho dessa curva também vai trazer impacto, seja nos benefícios clínicos e também nos benefícios econômicos. Então, entender a curva de aprendizado
já que dessa característica de ser operador dependente, e não só da curva de aprendizado, mas ele também é dependente de um contexto local em relação, às vezes, à infraestrutura física, tecnológica. Então, às vezes, um dispositivo ele vai precisar de um ambiente muito climatizado, condições climáticas para ele operar, de outras tecnologias periféricas, acessórias. Todos esses são requisitos que também vão impactar nessa avaliação de tecnologias, né? Então, ela traz um pool muito diferente de domínios, de aspectos que devem ser considerados, que não necessariamente a gente encontra com as outras tecnologias, né? E vão deixando cada vez mais desafiador o processo de avaliação, né? Então, algumas literaturas trazem, né, que fazer a tese envolvendo dispositivos é uma intervenção complexa. Tão complexa porque existe vários fatores aí que devem ser considerados. Uma outra característica também importante que no medicamento a gente tem a Câmara de Regulação de Preço, então a gente tem uma precificação estabelecida e a gente não tem medicamentos. Então, encontrar, localizar e verificar também a precificação, o preço praticado, é muito mais difícil. Além de não ter essa questão da regulação econômica, o Banco de Preços em Saúde, o BPS, ele é obrigatório para medicamentos. Então, você acessa e encontra dados, mas ele é facultativo para dispositivos. Então, comumente, a gente não encontra registro dessas informações, né? Perfeito, Fotini. Agora, até para a gente entender esse processo, como que foi esse processo até que as agências avaliadoras entendessem essa necessidade de realmente ter um olhar diferente quando a gente está falando para dispositivos médicos? Você trouxe aqui alguns fatores, né, que mostram essa necessidade de realmente ter esse olhar diferente, desde da necessidade de ter alguém ali usando o dispositivo, enfim, a questão do preço, de não ter uma regulação, mas como que hoje esse processo, ela olha para esses parâmetros de forma diferente para incluir isso dentro do processo de análise? No Brasil, a primeira diretriz que olhou para isso foi em 2013, a Diretriz Metodológica de Avaliação de Equipamentos Médico-Assistenciais. Ela não vai dispor de todos os dispositivos médicos, porque o dispositivo médico também ele é um universo, ele é muito amplo. Ele vai de uma tecnologia de uma seringa a um acelerador linear, né? E aí de vários segmentos. Então, dentro dos dispositivos, a gente tem aí os IVD, o diagnóstico in vitro, a gente tem os implantáveis, a gente tem os ancorados, que são os equipamentos que vão precisar ali de requisitos de infraestrutura para poder serem implementados. E a gente tem aqueles de uso em casa, doméstico, a gente tem um universo muito grande. E quando foi criada essa diretriz brasileira, ela foi criada para uma gama de dispositivos que são equipamentos médicos assistenciais, aquele que a gente encontra comumente nos hospitais. Essa foi uma diretriz importante para o Brasil, mas também foi importante também porque ela foi uma das primeiras também a serem publicadas. Depois disso, a gente vem acompanhando aí muitos avanços, principalmente nos países europeus, em relação a trazer discussões de aspectos a serem considerados, domínios ou dimensões a serem considerados na avaliação dessas tecnologias e também métodos. E acho que ela traz um ganho muito grande. A gente teve a OMS, que também fez uma publicação sobre a avaliação de tecnologias, foi em 2011, a da OMS, falando sobre como que as principais características ali dos dispositivos médicos no contexto da avaliação de tecnologias em saúde. É um esforço contínuo, né? Então, a OMS tem feito várias séries técnicas, né? Pensando não só na ATS, mas desde a questão da aquisição, acho que na definição que é em todo o ciclo de vida, né? Eu acho que uma outra característica, geralmente, a gente encontra muita avaliação ATS de medicamentos nas agências, principalmente por causa do rol de coberturas e de financiamento. E incorporação, até porque geralmente ali que às vezes a gente tem compra centralizada e outros mecanismos, né? A lista, né? A relação desses medicamentos. Nos dispositivos, geralmente a aquisição é pouco centralizada, ela é muito mais descentralizada. Então, a ATS hospitalar, a ATS para definir qual equipamento ou qual dispositivo será adquirido, ela também é muito mais acentuada no nível hospitalar, porque é quem vai pagar no final, quem é que vai comprar, né, esse processo. Mas a Europa, ela fez algum esforço muito grande, ela fez um projeto, quando ela fez uma agenda de inovação,
e era uma agenda de um bloco, né, dos países europeus, com grandes fomentos, com visão a médio prazo, mais para médio e longo prazo. Ela viu a importância de discutir a tese de dispositivos médicos, porque não tem como você ter uma agenda de inovação com um setor tão dinâmico de inovação, sem pensar em como que a gente vai avaliar essas tecnologias, utilizar os resultados dos esforços de pesquisa e desenvolvimento, em trazendo soluções que de fato resolvam problemas. Então, a Europa ali, ela desenvolveu, fez vários projetos muito bacanas. A Itália se destaca muito bem. Nas regiões aqui das Américas, a gente tem o México, que também fez algumas publicações na área, tem uma expertise também a Argentina. Então, a gente está vendo que existem esses esforços de vários países. Acho que ele foi catapultado com a pandemia. Acho que na pandemia da Covid, muito do arsenal terapêutico para o manejo respiratório era de tecnologias, era dos ventiladores, o ECMO. A gente discutiu muito oxigênio também, além do arsenal de tecnologias para o manejo respiratório. A gente também viu muito, discutiu muito mais os IVDs, o diagnóstico in vitro, principalmente do uso em casa, né? O uso no ambiente fora do laboratório. Então, acho que a pandemia ela também trouxe, deixou muito mais em evidência, e já nesse aspecto mais de cobertura, de cobertura, a TS de dispositivos médicos. Alguns estudos mostram que os relatórios de recomendação aumentaram cerca de 100 vezes nesse período, principalmente no período da pandemia para cá, muito por conta disso mesmo, né? Da pandemia, porque a gente pensava muito que tinha na pandemia, era até de luvas também um dispositivo, né? O diagnóstico in vitro, né? Os testes diagnósticos e essa crescente dos testes diagnósticos também. A própria Conitec criou uma subcomissão, né? Específica para avaliação de procedimentos. Isso, então, em 2022, a Conitec, então, ela teve aquela alteração da configuração, tentando aprimorar os seus processos, e aí trouxe, então, um comitê específico, o Comitê de Procedimentos e Produtos e Procedimentos, e criou também uma subcomissão. Já existiam algumas subcomissões, como a subcomissão de protocolos clínicos, de diretrizes terapêuticas, a subcomissão da RENAME, que atualiza a RENAME, e aí foram criadas duas novas subcomissões, que foi a subcomissão de produtos e procedimentos e uma subcomissão de acesso gerenciado. Além da subcomissão, que são áreas, uma subcomissão ali com vários atores do Ministério da Saúde para ajudar a diminuir essas incertezas para a Conitec, para o comitê, né, trabalhar com a tese de dispositivo é lidar com incertezas. E a subcomissão, tendo ali agrupado, reunido, multidisciplinar, né, nesse conceito da tese, multidisciplinar, como que lida, né, e diminui essas incertezas. Então, a subcomissão, ela foi criada para ajudar e levar melhorias e trabalhar as dúvidas para o comitê, que daí foi criada nesse comitê de produtos e procedimentos. Olhando assim nesse retrocesso, a gente vai ver que a Conitec, das demandas envolvendo dispositivos, né, produtos e procedimentos, a gente tinha mais demanda não conforme do que demanda que conseguia ser avaliada. Então, isso era um indicador que precisava melhorar, né? A gente precisa fazer com que essas tecnologias possam ser avaliadas, né? Ser não conforme, né, ela não responde nenhuma pergunta, né? Então, acho que essas iniciativas colaboraram bastante para que a gente pudesse melhorar esse processo de avaliação dessas tecnologias. Agora, até só porque uma coisa chamou a atenção, você falou dessa questão da não conformidade, da criação da subcomissão. Teve alguma mudança oficial no processo do que é necessário quando você está fazendo um pedido de incorporação de um dispositivo médico para medicamentos, de uma maneira geral, que faça com que essa não conformidade, ela de fato tenha deixado de existir? A subcomissão, ela atua nas etapas bem iniciais do processo. Então, na elaboração da pergunta, que às vezes a não conformidade, às vezes era em relação a nesse envio dessa demanda, né? Então, nessa etapa muito inicial, a subcomissão ela vai ajudar a verificar se aquela tecnologia de fato está no escopo da Conitec, porque o dispositivo ela é muito universal, né? Muito plural. Nem tudo a Conitec vai avaliar, né? Ela tem um escopo ali dessas tecnologias que são avaliadas.
Então, olhar, ver quem é o comparador, qual é o desfecho, olhar muito claro, com um olhar muito crítico, a pergunta, a elaboração da pergunta, apoiar para que essa elaboração de pergunta, enfim, né, possa trazer isso, estudos muito relevantes, principalmente verificando esses desfechos. Então, eu acho que esse processo da subcomissão já no estágio muito inicial, não só mesmo antes de chegar para a demanda ali, para o comitê, a Secretaria Executiva da Conitec também tem feito reuniões com os demandantes, de reuniões de alinhamentos, que também acho que é uma outra forma de colaborar. Mas acho que se a gente olhar assim no macro, né, não necessariamente só para dispositivo, mas acho que grandes avanços que às vezes transborda também para dispositivo foram as ampliações dos espaços de participação social. Então, acho que a participação de especialistas, que vai ali dirimir dúvidas, né? Vai trazer experiências com o uso daquela tecnologia, com aquela condição clínica, e também não só os especialistas, mas os próprios pacientes. Algumas tecnologias é o próprio paciente ou cuidador que vai operar. Às vezes, algumas tecnologias às vezes vai ficar com contato, implantável, um contato ali contínuo com o paciente em áreas muito críticas. Então, acho que também as estratégias e essas ampliações de ferramentas de participação social que não foram exclusivas para os dispositivos médicos, também trouxeram, acho que, avanços, porque você faz avaliações mais abrangentes, você vai trazendo multi-aspectos, assim, para serem, né, multifacetados, para serem discutidos, e as dúvidas que vão surgir, né, são inúmeras as dúvidas, a gente tem ali mais elementos para poder dirimir essas dúvidas, né, estressar, pelo menos, essas discussões. Acho que você até adiantou a minha próxima pergunta, que era realmente como tem sido esse avanço no processo de participação social dentro das demandas de dispositivos, né? Então, a gente vê, claro, que a gente ainda tem muito para melhorar, mas já existe esse movimento e foi crescendo e sendo amplamente debatido no contexto das avaliações dos medicamentos, mas como tem sido essa participação social para dispositivos médicos? Eu acho que ela é um ganho, assim, essencial, né, assim, você trazer aí a sociedade para essa discussão, esse acúmulo de conhecimento, né, então você trazer experiências com o uso daquela tecnologia, às vezes a experiência do gestor, né, onde ele implementou aquela tecnologia, como que ele fez para regular, para implementar. Quem está na gestão ou na engenharia clínica, né, comumente nos hospitais, né, como que é feita a instalação, a implementação, manutenção, a operação daquela tecnologia, qual é a curva de aprendizado, quanto tempo, né, de treinamento é necessário, quais, às vezes, umas dúvidas que é muito comum, a gente está avaliando uma tecnologia que precisa de outras, né, para ela funcionar, né, para ter o seu desempenho. Como que a gente levanta se a gente tem as outras tecnologias, né, a capacidade instalada de infraestrutura tecnológica? Então, são informações valiosas que os profissionais, quem atua, que tem essas experiências, pode trazer, né? E eles têm trazido, assim, e isso traz um ganho, né, muito bom para o processo. Então, acho que não só os profissionais, os gestores de saúde, quem opera essa tecnologia, quem tem experiências com manutenção, assistência técnica, mas também os pacientes. Em algumas tecnologias isso é crucial. Se a tecnologia vai ficar implantada ali com o paciente por um bom período de anos, né, essa experiência do paciente é muito válida, né? A jornada do diagnóstico dele também conta muito, né? Como que ele descobriu, como que ele acessou aquela tecnologia, quais foram as etapas, entender essa jornada também é um processo muito importante, né? Então, essas contribuições da sociedade são contribuições muito valiosas mesmo, né? E a gente fez até um estudo agora, que a gente está publicando, que a gente olhou uma tecnologia de um dispositivo médico, que ele foi avaliado antes da alteração da configuração da Conitec, antes da criação, tanto do comitê de produtos como da subcomissão de produtos. E ele foi reavaliado depois nesse outro período, né? E aí, no primeiro momento, ali foi uma recomendação não favorável, por questões mesmo de perfil de segurança, da fragilidade das evidências científicas, e até porque na pergunta, né, era uma tecnologia que comprava um procedimento cirúrgico, ele era dominado pela cirurgia, né?
E aí, na outra submissão, a configuração estava totalmente diferente, né? E aí a gente analisou o que foi o que foi levantado, quais discussões foram ancoradas, né? Como que foram trabalhadas essas questões, né? Aí teve muito da produção, né, da atuação da subcomissão, porque tinha essa questão do perfil de segurança, então buscar dados de tecnovigilância com a Anvisa, era um produto que precisava de um fármaco, e aí teria que ver tanto a questão do produto como também do fármaco, né, do dispositivo, mas também do fármaco. A gente tinha umas inseguranças em relação se ele trazia recidiva ou não, e aí os profissionais de saúde, né, a gente teve o apoio do ambulatório do INCA, falando sobre isso, essa questão se ele tinha recidiva ou não, qual era o grupo, qual era o melhor grupo. Ele era dominado pela cirurgia, mas aquele paciente não operável, não elegível à cirurgia, o que tinha no sistema era a radioterapia, e aí era muito mais difícil, né? Então, a gente foi vendo ali que a participação social, a atuação da subcomissão, a discussão no comitê, trouxe muito mais elementos, né? Foi feito mesmo uma avaliação muito mais ampliada do que aquelas, não somente aquelas que a gente já tinha nos relatórios, né? Então, acho que a recomendação é essa, né? Olhar muito um relatório atento, mas trazer os atores também para essa discussão. Para você que está acompanhando o podcast de Biotech and Health, a MIT Technology Review Brasil, já sabe que a gente faz aquela pausinha agora para o Momento Saúde 360, um oferecimento da Blue Plano de Saúde. Eu sou Carolina Belin, repórter, e comigo está Isaías Pertrelli, que é o CEO da Blue. A gente vai falar hoje, nesse episódio, sobre o uso de dados em saúde. Não só no segmento da saúde, como para qualquer negócio. Quanto mais dados se tiver disponíveis sobre os seus clientes, mais assertivas serão as decisões guiadas por dados. Como que isso vem sendo utilizado, essa ferramenta especificamente para o setor da saúde, Isaías? Então, hoje a gente tem o Brasil, na verdade, é uma riqueza, né, absurda de dados, tanto dados públicos, né, que a gente tem uma transparência muito grande com nossos dados, quanto populacional, porque a gente tem uma diversidade muito grande. Isso possibilita que a gente consiga ter dados e estruturá-los de forma muito inteligente. Nós usamos esses dados hoje para poder fazer análises de perfil populacional, as regiões, de usabilidade, de qualidade de saúde, de cuidado à saúde, né, dos nossos clientes, para que a gente consiga ter uma previsibilidade maior em custos assistenciais, que é realmente o grande ofensor ali quando a gente fala de plano de saúde. O plano de saúde, ele tem um custo assistencial que é geralmente a maior fatia desse custo da operação, mas o maior problema não está no custo especificamente, está na falta de previsibilidade sobre ele. Então, o plano de saúde geralmente ele não consegue prever muito esse custo, porque ele não conhece sua própria população. Na Blue, nós temos um foco muito grande em como nós tratamos esses dados. Nós temos uma AI própria, né, que é o coração, né, o Heart, que ele faz toda a análise das nossas estruturas de dados, de todo o nosso ecossistema, todos os sistemas da Blue são conectados a ele, e a gente consegue ter uma análise de perfil de cliente, uma análise de uso, uma análise de região, uma análise de prestadores de atendimento. Isso dá a Blue uma capacidade, uma capilaridade muito grande de como a gente consegue alcançar e como a gente de fato consegue vender, né? Isso é um diferencial muito grande para a gente. E esse diferencial tem sim sido sentido na ponta por quem consome o produto. Você consegue, a partir daí, desenhar e entender o comportamento do seu cliente, como você disse, talvez por região, talvez por população, e a partir daí construir estratégias? Sim, com certeza. Então, toda a nossa estrutura hoje é movida por essas estratégias, né? Nosso ano de 2025, 26 e 27 já está meio que planejado ali, com base em tudo que a gente tem estudado e os dados que nós temos à disposição da Blue atualmente. Então, os planos, inclusive precificação, aonde vai vender, como a gente consegue vender um pouquinho mais barato em tal região, justamente porque a gente consegue ter uma relação hospitalar mais adequada, com base nos dados que a gente já analisou, é muito importante. A gente consegue oferecer um produto mais acessível
o cliente se sente super satisfeito por ter um preço que é correspondente àquilo que ele espera e, consequentemente, a Blue continua tendo um equilíbrio econômico e financeiro muito interessante para que a gente possa ter longos anos de vida. Ainda assim, a gente tem alguns desafios, né? Quando a gente pensa de uma maneira geral o uso de dados, né? Que você citou a Blue tendo sua própria tecnologia de inteligência artificial desenvolvida. Provavelmente esse não é o caso de todas as operadoras ou de todos os serviços de saúde, né? Quando você pensa em desafios, é o quê? É como guardar, como gerir esses dados, é como capturá-los, é como analisá-los? O que é o gargalo de dados? Eu acredito que o maior gargalo nos dados, quando a gente fala de saúde, é organizá-los, né? Porque os dados, eles existem e eles realmente estão à disposição de quem opera. O problema é você conseguir colocar de fato tecnologia e ser capaz de organizar eles na velocidade que eles chegam e na complexidade que eles têm. Porque dado de saúde é dado altamente complexo, né? Então você conseguir compilar isso em grupos, perfis, né, regiões, patologias, né, é muito complexo. A gente tem um hall de procedimentos no plano de saúde que é absurdamente grande. Então você conseguir fazer essa predição é muito complexo quando você não tem essa capacidade de analisar isso a fundo. Como a gente faz isso desde o nascedouro, né, isso facilita muito a nossa vida no longo do tempo. Né? 3 anos a gente está fazendo agora e a aplicação disso tem sido cada vez mais interessante para a gente. Obviamente, para quem é muito grande, a dificuldade vai ser começar isso nesse momento. Mas vai ser necessário, obviamente, porque não tem volta. E aí, pensando de uma maneira mais geral em sistemas, ou talvez, né, no Brasil como um sistema único, seja público-privado, também um dos gargalos é a questão da comunicação, né? Que muito se fala da interoperabilidade. Interoperabilidade nada mais é do que todos esses dados se comunicarem, né? Sim, a capacidade, mais uma vez, de organizá-los, né? Então, eles não conseguem se comunicar porque não existe nem correlação, na maioria das vezes, pelo menos organizacional, apesar de existir uma correlação natural, né? Então, falta a capacidade de organizá-los pelo ente público também. É um gargalo enorme. Para a gente chegar lá, não tem nem como projetar. Não tem, não tem. Mas esse é o caminho. Sim, o caminho é realmente fazer um processo de compilar esses dados, organizá-los, colocá-los em inteligência artificial para conseguir realmente ter novos dados com base nesses dados, né? Dados preditivos. Mais insights, exatamente. mais estratégias e assim... melhorar realmente todo o ecossistema que depende desses dados. Muito bem. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360, oferecido pela Blue, Plano de Saúde. Fique por aí que tem mais podcast de Biotech and Health que você fica acompanhando aqui da MIT Technology Review Brasil. Perfeito. Agora, você trouxe até no início já essa questão do desafio de uma inovação constante quando a gente fala de dispositivo médico, né? E aí, pensando em todo esse processo de ATS, de incorporação, como que essas inovações elas conseguem se encaixar dentro desse processo que a gente tem hoje, sem nenhum prejuízo ou sem, de alguma forma, atrapalhar esse processo, né? Porque, por exemplo, se a gente tem um dispositivo incorporado hoje, e daqui a alguns meses ou ano que vem a gente já tem uma evolução em um dispositivo mais avançado, ele precisa passar por todo um processo novamente. Como que funciona isso hoje dentro desse processo de incorporação? Eu tive 2 experiências que acho que foram bem bacanas, né? Acho que quando você definiu a questão mesmo da ATS em vários ciclos, a gente participou da atualização dos aceleradores lineares. Então, são tecnologias altamente complexas, né, de alta densidade, acho que uma das tecnologias mais de densidade tecnológica do sistema, né, e que também, assim, toda a atualização de software, todas as atualizações de sistema de planejamento, enfim, que aconteceram nos aceleradores, e a gente levar para a Conitec, também a gente vai ficar, assim, será que em um relatório completo? No relatório completo. Então, ano passado, acho que na gestão do Fernando Maia, a gente fez um estudo para poder atualizar. Teve a participação dos membros do DGITS, mas a gente não levou para a Conitec, porque era uma tecnologia que já existe no sistema, então o acelerador já existe, os procedimentos de reembolso para a tecnologia também já existem,
precisaria só atualizar o descritivo, as características técnicas para quem vai adquirir um novo acelerador linear. Então, a gente fez todo um trabalho. E eu acho bacana pensar que a ATS é subsidiar a tomada de decisão. Então, se eu vou atualizar uma tecnologia, eu faço um estudo de ATS, se eu precisar fazer uma atualização de preço, né? E não necessariamente ela é exclusiva da Conitec. Eu acho que a Conitec ela faz porque ela é obrigatória, né? Ela é vinculante à tomada de decisão com os relatórios de estudos de ATS, mas as outras demais áreas do Ministério da Saúde, elas podem se valer dos estudos de ATS nas suas demandas que forem para atualizar tecnologias que necessariamente já existem no sistema e agora é só um upgrade, né? Ou então, às vezes, a questão mesmo de precificação, né? Que é entre um desses sistemas do Ministério da Saúde. Então, acho que é válido, assim, a gente pensar na ATS. A gente fez também, acho que um estudo, a gente apoiou um estudo na Anvisa para monitoramento do uso de algumas tecnologias, era de IVDs, né, diagnóstico. Então, assim, o monitoramento também, né, dentro de um outro espaço, né, da Anvisa, também se valendo de estudos de ATS, né. Então, acho que a ATS, ela tem que ser institucionalizada no sentido de apoiar a tomada de decisão, seja na incorporação para reembolso, ou nas outras instâncias também, onde elas são necessárias, né. Mas é um limiar, né? É um limbo ali entre quais tecnologias que ela passaria ou não, e eu acho que a subcomissão ela pode ajudar muito nisso, desafogar para levar para o comitê aquilo que de fato precisa passar por um estudo de ATS totalmente complexo, né, completo, ou então daquilo que a tecnologia já existe no sistema e agora ela só precisaria uma versão. Mas acontece muita inovação também daquilo que ainda não está no sistema, né? Então, assim, uma tecnologia que ela vai, assim, ela não está ainda em nenhuma das listas, né? Ela não é financiada ainda pelo Ministério da Saúde, né? E aí a gente está avaliando uma versão que a gente já sabe que existe uma versão superior. E a gente fala assim, né? Então isso é uma situação, né? A gente está avaliando aqui uma geração 2, que a gente já sabe que no mercado existe a geração 3. Né? Então, será que enquanto a gente vai terminar esse processo e ainda até implementar, né? Não só tomar o processo de decisão de incorporar ou não, mas depois o processo de implementação, né? Que é um período muito mais longo. E aí, de fato, já aquela tecnologia já não é aquela, já é outra, né? E aí, quando a gente discute isso, a gente pensa, como que a gente define na recomendação uma nomenclatura? Uma outra dificuldade do setor de dispositivo é não ter uma nomenclatura padrão, né? Então, a gente tem que colocar um descritivo, seja no SIGTAP, né, do nome do procedimento, o nome do equipamento, se ele for para a RENEM, né, o nome do dispositivo, se ele for financiado pela RENEM, né, pensar nessas nomenclaturas e no descritivo. E aí, sempre, então, a gente discute isso. Como o descritivo, ele ser amplo o suficiente para não fazer referências a marca e modelo específico, né, não limitar, mas também guardar a relação com o estudo de ATS que foi elaborado. Então, é um processo não é nada simples, né? É complexo, né? Então, a gente tem que avaliar, não muito específico, para não criar esses direcionamentos, mas também se a gente fazer muito aberto, aí a gente não está levando as características que a gente usou, né? O que a gente considerou no relatório de recomendação, né? Agora, até para a gente terminar, Futini, a gente sabe que o processo de ATS ele vem passando por muitas modificações, porque a inovação tecnológica também requer isso, né? Então, se a gente discute muito eficácia, segurança, as avaliações econômicas, hoje a gente tem um debate sobre efetividade em muitos cenários, né? Coleta de dados de mundo real, outras possibilidades de análises que são complementares. A gente sabe que as propostas não é substituir esse método padrão, mas que a gente tenha ferramentas complementares. Então, queria ouvir de você quais são as tendências de ATS para dispositivos médicos para os próximos anos. Eu acho que alguns pontos assim de literatura, né, a gente fez uma revisão sistemática, né, e foi buscando esses métodos de ATS. E que a gente encontrou muito na literatura, né, ferramentas de transferibilidade, né, então assim aqueles países que fazem a adoção tardia, mesmo sendo na Europa, né, então alguns acabam que fazendo ATS
nos seus países, agora não, porque acho que na Europa eles vão unificar, mas aí nos outros países, como que ele transfere os resultados daquele estudo de ATS, né? E acho que no Brasil, às vezes, também pode acontecer muito, né? A gente faz uma avaliação de custo-efetividade mesmo, né? Uma avaliação econômica. A gente leva em consideração um cenário, né? Algum cenário. Mas será que todas as regiões do Brasil e todos os hospitais ou todos os estabelecimentos, essa custo-efetividade seria, né? Porque tem perfil institucional totalmente diferente. Eu tenho um hospital universitário, eu tenho as filantropias, eu tenho um plural, eu tenho o número de volume de procedimentos que se eu faço compra regional, se eu não faço compra regional, existem várias características. Então, mesmo a custo-efetividade ela é assumida dentro de né, ou extrapolada a partir de um cenário que a gente encontrou, mas isso não significa que essa custo-efetividade encontrada no hospital. Então, eu acho que essa transferibilidade, como que a gente transfere os resultados, né? E como que a gente implementa também, acho que implementação também acho que um grande desafio para essas tecnologias, né? Como que a gente cria mecanismos robustos de implementação, são bem credenciais, então, às vezes, a equipe médica que já está acostumada com uma determinada tecnologia e agora deveria migrar para outra, para um relatório de recomendação, como que a gente torna isso, né? Como que a gente capacita, como que a gente treinamenta, como a gente se comunica melhor, né, e treina. Então, acho que muito sobre como que a gente usa esses dados já de outros relatórios e como que a gente também trabalha a implementação de fato, né? A implementação ela vai passar por vários processos muito críticos, né, muito sensíveis, que é a pactuação de valores, que é o financiamento de dispositivos médicos, ele é muito mais complexo, ele é fragmentado, então a gente tem uma parte no SIGTAP, que seria para os custeios, mas a gente tem uma parte do capital, que é o investimento inicial, em uma outra área, como que a gente casa isso, né? Então, compensa, assim, nesse sistema de financiamento também, que é importante, modos de aquisição, então, assim, as metodologias de aquisição de compras públicas, né? Como a gente centraliza, não centraliza, como que a gente pensa na aquisição, e a gestão dessas tecnologias, né? Então, a gente não tem como fragmentar, assim, quer dizer, ele é fragmentado porque o processo é muito complexo, né? Mas ele precisa ser articulado, né? Como que a gente articula esse processo de ATS para o acesso seguro, né? Porque daí, pensando em ATS, até esse acesso seguro, ou a disponibilidade, ele está disponível, são muitas etapas, né? Que precisam serem reavaliadas, precisam serem trabalhadas, para que a gente possa não só tomar boas decisões, que é importante a gente deliberar e tomar as decisões sobre incorporação, mas igualmente é importantíssimo que a gente pense se essas tecnologias, como elas estão sendo implementadas e esse acesso, né? A implementação de dispositivos médicos ela é complexa, né? Porque tem toda uma questão de infraestrutura que muitas vezes para medicamentos a gente, claro, existe essa preocupação, mas ela não é tão importante quando a gente está pensando em dispositivos. O desafio é grande realmente. Quando a gente coloca uma lupa nos aspectos organizacionais que estão lá na definição da ATS, né? Muitas vezes para medicamentos isso não é tão relevante como a Camila falou, mas para dispositivos a gente esbarra aí nas curvas de aprendizado, né? Em toda a estrutura mesmo organizacional para receber esses equipamentos. Que bom saber que hoje a gente tem esse olhar diferente, né? Isso, e ele vai passando por isso. Isso impacta no benefício clínico, no econômico e também no planejamento, né? Porque como que para você implementar, né, você tem que pensar nessa taxa de difusão, a capacidade que o sistema vai ter de absorver aquela tecnologia. Qual é a capacidade, né, para fazer uma análise de impacto orçamentário? Sim. E isso é importante para você prever os recursos, né? Então, quanto que a gente consegue mesmo planejar, né, através dessa análise de impacto orçamentário, que seja mais fidedigno, mais real daquilo que é a capacidade do sistema de absorver aquela tecnologia, né? Perfeito. Fotini, obrigada pela sua participação aqui com a gente no podcast. A gente fala tanto de medicamento, né? E fala de inovação, mas agora trazendo um olhar para os dispositivos médicos, foi um prazer. Obrigada, meninas. Muito bom estar com vocês. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou aqui no podcast. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.